Meus caros, a aula de hoje é uma continuação da aula passada, mas na verdade ela é mais abrangente do que a aula passada. Então, na aula passada nós tratamos de memórias, alguns tipos de descrição que gera e que não gera BRAM, isso depende da FPGA. A gente discutiu algumas classificações de memória. E aí a aula de hoje a gente vai tratar sobre decodificação de endereço. Tá? Por que isso está atrelado à memória? Porque memória é um dispositivo endereçável. Tá? A memória é vamos pensar em componentes discretos. É um circuito integrado, é um chip, que tem várias casinhas lá dentro. Cada casinha dessa tem um endereço único. Tá? Então, quando eu vou colocar essa memória dentro de um sistema maior, esse endereço único que é ali dentro do chip, ele pode não ser único do ponto de vista do sistema. Então eu tenho que torná-lo único. Tá? E aí o que eu faço? Eu preciso fazer a decodificação de endereço. É claro que não são só memórias que são endereçáveis. Então, na verdade, qualquer dispositivo periférico num sistema que seja endereçável, provavelmente ele vai demandar um decodificador de endereços para que o seu endereço seja único do ponto de vista do sistema. Então isso que eu acabei de falar agora vai ficar muito claro já. Tá? Então a gente vai ver a decodificação parcial, a decodificação total e alguns exemplos. Então, pessoal, a definição aqui da decodificação de endereço é basicamente o que eu falei, né? Aqui só está agregando a mais que ela vai ser feita com a utilização do nosso chip select. Por isso que em algumas memórias lá na aula passada nós fizemos com a descrição do chip select. Então, embora para o caso da MAX10 ele não aceite descrições de memória que utilizem DRAM com o chip select, mas a gente consegue descrever uma memória normal, regular, tá? E aí depois fazer um controlador de barramento com chip select. Não há problema nenhum nisso. Então, basicamente, pessoal, o que a gente vai ter é isso aqui. A gente tem um barramento de endereços. É um barramento, N bits. Tá? E aí eu vou ter os bits mais significativos, que geralmente serão os utilizados no nosso decodificador. Já vai ficar claro o porquê. E temos os bits menos significativos. Então a gente vai usar uma faixa dos bits mais significativos para fazer nossa decodificação. Professor, quantos bits vão compor essa faixa? Não sei, vai demandar da minha decodificação. Tá? Então eu vou usar aí esses N bits para fazer a decodificação e os outros M de Maria bits aí menos significativos, eles vão diretamente lá na minha memória ou no meu periférico. Tá? Mas o que a gente tem de comum nos sistemas, até os atuais, desde os mais antigos até os atuais, geralmente, a não ser sistemas muito específicos, o endereçamento é linear. Ou seja, o meu sistema compreende apenas um barramento de endereço. Tá? E esse barramento de endereço ele é único para todo mundo. E eu tenho que fazer o seguinte, do ponto de vista da unidade principal, ali geralmente é um processador ou pode ser alguma outra coisa, do ponto de vista dessa unidade, tá? Cada endereço de dispositivo, cada célula da memória, cada periférico, ele tem que ter um endereço único dentro desse espaçamento de endereço linear. Quando eu digo um endereçamento linear, eu quero dizer o seguinte, eu tenho 16 bits de endereço. Então, se aqui tem 16 bits, tá? 16 bits, significa que o meu endereço vai de 0, tá? Linearmente falando aqui, de 0 até 2,
elevado a 16, tá? Menos 1, porque eu comecei no zero aqui. Então, menos 1. Isso aqui dá de 0 até 65.535. Então, essa é a quantidade de endereços que eu tenho disponível no meu sistema. Ah, professor, mas eu tenho 67 mil dispositivos para colocar nesse sistema. Não tem como. Por quê? Porque o meu endereço, eu só tenho 65.536 endereços disponíveis, do 0 até os 65.535. Tá? Então aqui, por exemplo, eu desenhei lá uma unidade de processamento, né, uma CPU, tá? E aí vários blocos de memória, que é muito comum, e ainda um periférico aqui também. Tem o periférico da porta serial e tem o periférico do teclado. Isso é muito comum nas arquiteturas microprocessadas, né? Então, todos os meus periféricos, estou considerando aí as memórias como periféricos também, eles compartilham do mesmo barramento de endereço. Só que olha lá, vamos supor que esse barramento de endereço aqui, ó, ele tenha 16 linhas. Então, de novo, como a gente viu aqui atrás, 2 elevado a 16 menos 1. Tá? De 0 a 2 elevado a 16 menos 1. Só que, por exemplo, o meu teclado pode ser que ele seja um endereço só. A minha porta serial pode ser que ela seja um endereço só. Aqui não, aqui já são 128K endereços. É uma memória flash. Aqui é outro 128K endereços. Aqui 4 mega endereços. Aqui 4K endereços. Então, olha só, do ponto de vista do teclado, ele tem um endereço único. Sei lá, pode ser o endereço que for, tá? Ele tem um endereço único. A porta serial também. Esse flash tem 128K endereços únicos. E assim sucessivamente. Agora, do ponto de vista aqui do nosso barramento de endereços, né? Eu tenho 2 elevado a 16 endereços disponíveis. Então, esse endereço 1 ou endereço X qualquer que o teclado está ocupando, a porta serial não pode ocupar o mesmo endereço, porque senão eu estou endereçando 2 dispositivos ao mesmo tempo. Tá? Então, é daí que vem o nosso amigo lá, o chip select, que ele dá a capacidade de eu desconectar aquele dispositivo do barramento quando eu não estiver acessando esse dispositivo. Vamos para o primeiro exemplo, para ficar mais claro o que eu estou querendo dizer. Vamos imaginar que eu tenho um barramento de endereço de 10 bits, 2 elevado a 10.024, 1K. Tá? Não importa o tamanho da palavra por hora. Se bem que aqui está falando, barramento de dados é de 8 bits, mas isso aqui não importa por hora. Tá? Para fazer a decodificação de endereço, não me importa o tamanho do barramento de dados, me importa o tamanho do barramento de endereço. Tanto é que esses barramentos aqui, tudo é endereço. Então eu tenho minha CPU, a CPU quer acessar memória. Então a CPU, ela não sabe que eu tenho 8 blocos de memória ao invés de um único com o tamanho 8 vezes maior do que cada um. Ela não sabe isso, porque ela só enxerga esse barramento de endereço. Se a CPU colocar o endereço 0 no barramento de endereço, ela vai obter uma informação. Ela não sabe de onde está vindo essa informação. Ela não precisa saber. Um engenheiro do sistema é que tem que ter provido um decodificador de endereço que faça com que aquele endereço 0 que a CPU disponibilizou no endereço acesse a informação de apenas um endereço, efetivamente. Então, olha só. Vamos imaginar que cada uma dessas memórias aqui, ó, tenha 128 bytes. Então, se vocês fizerem as continhas aí, ó, 128 mais 128 mais 128 e assim sucessivamente, ou seja, 8, né, porque eu tenho 8 blocos, vezes 128, vai dar os 1024. Tá? Então, eu tenho memória suficiente para ocupar todo o meu espaço linear de endereçamento. Mas
essas memórias são distribuídas, ela não é um chip único, elas são distribuídas. Então o que acontece? Para eu acessar esses 8 bits, para eu acessar esses 128 bytes de cada uma das memórias, eu preciso de 7 bits. Por quê? 2 elevado a 7 é igual a 128. Então é o suficiente para eu endereçar todos os dispositivos, todos os endereços aqui dentro. Tá? E todos eles são iguais, ó, 128 aqui, 128 aqui, assim sucessivamente. Então imagina que a CPU bota o endereço 0 no barramento de endereço. Ora, esse cara aqui, ele vai de 0 a 127, porque isso vai dar os 128 endereços. Esse cara aqui também vai de 0 a 127. Esse cara aqui também vai de 0 a 127. Todos eles vão de 0 a 127. Poxa, professor, mas a CPU está botando o endereço 0, então eu vou acessar a informação do endereço 0 de todo mundo? Iria. Esse cara aqui está controlando isso, para que isso não aconteça, que é o meu decodificador de endereço. Utilizando o quê? Os bits mais significativos do meu endereço. Então eu tenho 10 bits no barramento de endereço, aqui eu tenho 8 chips. Então fica fácil da gente pensar que 2 elevado a 3 é 8. Então eu preciso de 3 bits mais significativos para que eu consiga decodificar esse endereço 0. Então dos 10 bits que eu estou usando, os 7 menos significativos vão diretamente nos dispositivos, porque todos eles têm de 0 até 127. 0 a 127, 0 a 127. Os 3 mais significativos, ó, os 3 mais significativos, que é os nossos MSBs, os MS bits aí, vão no decodificador. Então, como eu estou endereçando 0, vai ter 0, 0 e 0 nos 3 bits mais significativos. Então, eu estou colocando isso num decodificador de 3 para 8. Se entra 0, 0, 0, ele aciona essa linha aqui, ó, que vai num chip select do main 0. Então, eu estou habilitando o main 0. Todos os outros estarão desabilitados. Todos os outros. Então, por mais que esse endereço 0 seria capaz de endereçar o 0 de todo mundo, mas o decodificador de endereço fez essa decodificação e não está deixando. Então, na verdade, por mais que eu tenha aqui de 0 a 127, 0 a 127, 0 a 27, isso é do ponto de vista de cada um desses blocos de memória. Mas do ponto de vista da CPU, esse cara aqui é de 0 a 127 mesmo. Esse cara aqui já não é. Esse cara aqui é de 128 a 255. E esse cara aqui, o main 2, de 256 a quanto? 511. Tá? Opa, 511 não, porque aí 511 seria 256. Desculpa, não é 511 não. 256 mais 128 menos 1. Quanto que dá isso daí? Agora, depois do almoço, é difícil fazer essas continhas de cabeça, hein? 256 mais 128. 384. Então, aqui é 383. 383.
Depois, esse cara aqui, 384 até 511. Então, do ponto de vista da CPU, isso que vai acontecer devido à utilização do decodificador de endereço. Tá, então é isso que nós vamos fazer. E assim sucessivamente. Então aqui seria de 512 até 512 mais 128 menos 1 e assim sucessivamente. Até que eu chegaria aqui, ó, aqui seria 1023. Que aí eu ficaria de 0 até 1023, ou seja, 1024 posições de memória. Então isso é o que acontece. Tá, pessoal? Isso é o que acontece. Beleza? Eu vou abrir aqui o Excel para deixar isso ainda mais claro, a necessidade de eu utilizar um barramento, um decodificador de endereço. Só que agora eu vou fazer isso daqui, vou utilizar aí 8 mesmo, tá? Eu vou utilizar 8 blocos de memória, como se fosse aqui. Só que cada um deles vai ter menos. Em vez de ter 128 posições, vai ter 2 posições apenas. Somente 2. Tá? Então eu vou precisar, na verdade, aqui de 4 bits para endereçar tudo. Né? Porque se eu tenho 8 blocos de memória, cada uma tem 2 posições de memória, 8 vezes 2, 16. Então 16 eu preciso de 4 bits. Tá? Então vamos fazer uma tabela verdade aqui de 4 bits. Então vamos fazer aqui, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá? Esse aqui seria o nosso MS bit, né? Que é o bit 3. Então aqui já seria o bit 2, aqui seria o bit 1 e aqui seria o bit 0. Opa, bit 2. Eita. Ele não gosta que eu escreva aqui. Aqui é o bit 2, aqui é o bit 1 e aqui é o bit 0. Então aqui vem 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Deixa eu botar o 0 aqui mesmo, não vai confundir, né? Deixa eu botar o parênteses aqui. Esse aqui é o bit 0. Eita, nós, hein? Tá, então esse aqui é o bit 2, esse aqui é o bit 1 e esse aqui é o bit 0. Tá? Centralizar aqui. E essa aqui é a nossa tabela verdade. Então, cada uma das células agora, seriam 8 células, cada uma tem 2 bits. Tem 2 posições de memória apenas. Então, na verdade, o que eu tenho é, esse cara aqui é o main 0. Main 0. Tá? Esse cara aqui é o main 1. E assim sucessivamente. Main 0, main 1. Aqui é o main 2. Aqui eu coloquei errado. Main 1. Não. Então aqui é o main 3. Aqui o main 4. Aqui o main 5. Aqui o main 6. E aqui o main 7. Que daria aí os nossos 8 blocos de memória. Tá? Vou desenhar aqui, ó, colocar cada um de uma cor, tá? Para identificar aí
que a gente está fazendo oito dispositivos distintos. Tá bem colorido aí, com cores aleatórias. Tá o nosso mapa. Tá? Então perceba o seguinte, pessoal. O que eu quero mostrar com isso daqui? Acho que ainda dá para dar mais um zoom. Mais um. Beleza, vai ficar melhor ainda aí. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar com isso o seguinte. Vou centralizar tudo aqui. Ó, esse cara, que é o bit 0, ele é o suficiente para eu endereçar as duas posições de memória de cada um dos meus dispositivos, já que cada um deles agora, diferentemente do slide, que cada um deles tinha 128 posições de memória, agora cada um deles tem apenas duas posições de memória. Então, com um único bit, eu consigo fazer o quê? Endereçar essas duas posições de memória, 0 e 1. Só que isso, quando esse cara, ele existe sozinho. Quando esse cara existe sozinho. Tá? Então, quando esse cara existe sozinho, isso é válido. Agora não, agora eu estou pegando 8 dessas memórias, interconectando num sistema capaz de endereçar esses 8 dispositivos, 16 posições. Porque o meu barramento aqui, o meu address bus tem 16 bits. Desculpa, tem 4 bits. 2 elevado a 4, 16. Tá? Então, eu precisaria usar aqui, ó, os 3 bits mais significativos para fazer essa decodificação. Tá ok? Percebam, pessoal, que esses bits mais significativos que eu utilizo para fazer a decodificação, eles são constantes dentro de cada uma dessas cores. Olha lá, ó. 000000. No laranja, 00101 e 1. 001100. 001111. 110000. Ou seja, esses bits que eu utilizo para a decodificação, que seriam esses bits selecionados, né, o 3, o 2 e o 1, eles não podem mudar dentro daquela faixa que ele está decodificando, que é isso que está acontecendo aqui, ó. Eles são constantes, ó. Aqui, ó. Constantes. Eu vou ser capaz de decodificar o main 0. Por que eu não posso botar o bit 0? Porque o bit 0 varia dentro da faixa do main 0. Então não tem como eu utilizar ele, tá? Para fazer essa decodificação. Aqui, ó, para o main 1, não tem mudança. O valor que eu tenho é o valor 1, né? 001, valor 1. Depois para o main 2, o valor que eu tenho é 2. Depois para o main 3, o valor que eu tenho é 3. Constante dentro da faixa que endereça main 3. E assim sucessivamente. Dessa forma, eu consigo fazer essa decodificação, que inclusive é uma decodificação bastante simples. Né? Por quê? Porque o meu barramento é pequeno, os meus dispositivos são uniformes, eles são iguais, né? Cada um deles tem duas posições de memória. Isso não é necessário. Eu poderia ter o main 0 com 2 posições de memória e, por exemplo, o main 1 com 8. Então o main 1, ele precisaria ocupar mais faixa aqui, ó. Isso daqui iria desaparecer e ia virar tudo main 1. Tá? Mas a gente pode fazer isso daí. Por hora vamos deixar assim. Vamos seguir em frente. Depois a gente vai voltar nesse esquema aqui. Essa aqui seria uma decodificação total.
Essa daqui também, uma decodificação total. Até porque não tem como ser diferente, já que eu tenho um barramento capaz de endereçar 16 coisas e eu tenho 16 coisas. Então eu tenho que fazer o decodificador total mesmo, não tem jeito. Tá? Agora, que eu chamei de decodificação completa, né? Agora, o que seria a decodificação parcial? O que seria a decodificação parcial? Vamos imaginar o seguinte, antes de ler essas definições aqui, vamos voltar lá na planilha. Vamos imaginar o seguinte, eu agora não tenho mais esses caras aqui, ó. Eu continuo tendo um barramento de endereços de 4 bits que consegue endereçar 16 coisas. Só que eu não tenho 16 coisas, eu não coloquei 16 coisas endereçáveis no meu sistema. Eu coloquei 8. Eu coloquei 4 blocos de memória, cada um desses blocos com 2 posições endereçáveis. Então 4 vezes 2, 8. Ó, tenho 8 linhas aqui, ó. 2, 4, 6, 8. Não estou utilizando esses espaços. Tá? Não estou utilizando esses espaços mais. Então o que acontece, pessoal? Vamos perceber aqui na tabela o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Ó. O meu bit mais significativo, deixa eu selecionar aqui embaixo. O meu bit mais significativo, que é o bit 3, tá? Ele está em 0 para toda essa faixa. Ele está em 0, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, na verdade, para um sistema como esse, se eu fosse adotar uma decodificação parcial, eu não precisaria usar esse bit. Porque ele não está me agregando nada. Ele não muda, mas ele não muda não é só na faixa do main 0. Não, ele não muda na faixa do main 0, ele não muda na faixa do main 1, nem do main 2, nem do main 3. Então ele não está me agregando nada. Então nesse caso, como eu só quero selecionar entre 4 dispositivos, né, que vai me dar 8 posições de memória, bastaria eu usar o bit 2 e o bit 1. Opa, bit 2 e o bit 1. Porque eles são únicos dentro da faixa de cada um deles. Ó. 0000 para o main 0, 00 e 11 para o main 1, 1 e 1 e 00 para o main 2, 1 e 1 e 1 e 1 para o main 3. É claro que se eu adotar essa decodificação parcial e porventura eu quiser expandir o meu sistema mais tarde, colocando mais dispositivos aqui, ó, vindo aqui, vamos supor, eu não usei o main 3, eu não usei o main 3 para fazer a minha decodificação. Desculpa, pessoal, eu não usei o MS bit 3 para fazer a decodificação. Só que o meu barramento ainda é de 4 bits, eu ainda consigo endereçar 16 coisas. Tá? Aí eu quero expandir o meu sistema. Eu não vou poder botar um main 4 aqui agora. Por quê? Se eu puser o main 4 aqui agora, o que vai acontecer? Olha lá, ó. O main 4, utilizando apenas o bit 2 e o bit 1, é igual o do main 0. Olha lá, os dois selecionados ali. É igual ao do main 0. Aqui e aqui, ó. Então, se eu adotasse a decodificação parcial e, porventura, eu quisesse expandir o meu sistema, pusesse um main 4, tanto, e aí, por exemplo, eu pusesse o endereço 0000, deixa eu botar como texto aqui também, format cells.
0, 0, 0, 0. Olha lá, o bit 2 é esse aqui, ó. Ele é 0. E o bit 1 também é 0. Então, o meu decodificador de endereço endereçaria tanto o main 0 quanto o main 4. E aí o meu endereço não seria único. Isso não pode acontecer, o endereço tem que ser único. E nesse caso, então, eu endereçaria a posição 0 de main 0 e a posição 0 de main 4. Então, esse é um problema. Então, eu tenho que voltar aqui, que eu não vou saber como é que volta aqui agora. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui até voltar. Tá ok, pessoal? Então, a decodificação parcial ela é um problema? Não. Se eu tenho um sistema que eu tenho um espaço de endereçamento muito grande e eu não vou usar isso, eu vou usar apenas uma fração disso, e eu não quero deixar o meu sistema facilmente expansível, eu quero economizar recursos, diminuir gastos, eu posso simplesmente adotar a decodificação parcial, não há problema algum, desde que não aconteça de um endereço não ser único. Todo endereço tem que ser único. Então, nesse caso aqui, eu poderia fazer isso. Tá? Então, essa é a decodificação parcial. Então, aqui, ó, o mesmo caso anterior, né? Onde aqui eu tinha os 8 blocos de memória, ocupei todo o meu espaço de endereçamento de 10 bits, e agora aqui eu só tenho 4. É a mesma coisa que eu fiz no Excel aqui. Só que no Excel cada memóriazinha tinha duas posições de memória para ficar pequena a tabela verdade, para poder escrever a tabela verdade. Aqui eu tenho 128 bytes. Eita, cada um desses caras tem 128 bytes. Cada um desses caras aqui, ó, 128 bytes, 128, 128, 128. Então 4 vezes 128, 512. Então agora eu só estou usando 512, né? 512 posições das 1024 disponíveis. Eu tenho 1024 disponíveis, mas eu não estou usando isso. Então por isso que eu pude adotar uma decodificação parcial. Tá? Economizava um bit. Na época de circuitos discretos, né? 30 anos atrás, onde se usava muitos circuitos discretos, circuitos decodificadores eles ficavam complexos, demandavam muitos componentes, então aumentava a placa, aumentava o custo. Então, se eu pudesse salvar um bit fazendo uma decodificação parcial, era muito interessante. Agora, nos dias atuais, principalmente trabalhando com FPGA, isso daí é quase irrisório, tá, pessoal? A não ser que eu esteja no limite da capacidade de área da minha FPGA, e aí qualquer bit que eu escovar, ou seja, qualquer otimização que eu fizer, melhor. Tá? Mas não é comum eu optar, trabalhando com FPGA, eu optar por fazer decodificações parciais. Tá? Então aqui está mostrando, né, que eu já fiz aí, inclusive ali no Excel para vocês, tá? Tá bem explicadinho aí o que está acontecendo. Então, a decodificação de endereço tem várias formas de eu implementar isso, né? Através de lógica discreta, de novo, 20, 30 anos atrás, né, onde eu não tinha FPGA do jeito que eu tenho hoje, as coisas eram mais difíceis, então o custo, né, por transistor, por porta lógica era muito alto, mas não é o que acontece hoje em dia. Então naquela época a gente usava muito lógica discreta e data decoders, tá? Data decoders também, que é o caso desse carinha aqui, ó, que é o 74138, ó. Esse cara aqui, ó, 3/8 decoder. Esse cara aqui é o 74138. Ele é um decodificador de 3/8 linhas. Eu tenho vários decodificadores. Tenho decodificador de 4/16.
tenho decodificador de 4 para 10, tenho vários decodificadores. Inclusive no laboratório nós vamos trabalhar com decodificadores de 4 para 10 linhas, que é o famoso decodificador de BCD para decimal. Tá? É o famoso decodificador. Em FPGA a gente trabalha com decodificadores? Podemos, mas não é interessante. Eu só estou complicando o negócio. Sendo que na FPGA eu posso descrever com portas lógicas um decodificador de forma muito simples. Eu não vou precisar efetivamente pegar lá um chip de porta OR, um chip de porta NOT, um chip de porta AND e montar um circuito complexo com esses chips. Não, na FPGA isso é muito simples, né? Isso é quase que transparente. Então é muito mais fácil eu simplesmente implementar a lógica, tá? Mas aqui, né, como é didático, até para a gente expandir um pouco a nossa cabeça em termos de lógica, nós vamos utilizar decodificadores no laboratório também. A gente pode também utilizar PROM, né, Programmable ROM, tá? Isso daqui é muito comum nas placas-mães de computador, tá? Fazer essa decodificação. Na verdade, pessoal, no final das contas, a placa-mãe do computador é um grande decodificador de endereço. Tá? Desculpa, a placa-mãe não, desculpa. A BIOS. A BIOS do computador é um grande decodificador de endereço. Que basicamente o que ela tem lá são as decodificações do endereço. Porque quando a CPU, o processador, quiser acessar o teclado, a BIOS sabe aonde que o teclado está. Em que endereço do meu barramento de endereço o teclado está. Então ela vai fazer essa interface, esse gerenciamento, essa decodificação de endereço para a gente. Tá? Então no final das contas é o que ela faz. E aí ela era implementada aí, basicamente, né, tipo memória PROM. E hoje em dia nós temos aí FPGA, algumas das vezes a FPGA é utilizada apenas para fazer essa decodificação em sistemas muito complexos, tá? Eu posso utilizar a FPGA para isso. Tem placas-mães de computador que implementa lá o South Bridge ou o North Bridge, que são os controladores da placa-mãe ali em FPGA. Isso às vezes é comum, por exemplo, o fabricante de processador lançou um processador novo com socket novo, o fabricante da placa tem que fazer rápido. É claro que essas coisas acontecem em sincronia, né? Nenhum fabricante de processador lança um processador com socket novo no mercado, mas ele não tendo falado isso para os fabricantes já, porque senão, poxa, ele vai ficar com um processador no mercado sem ninguém usar, porque não tem placa onde colocar o processador, né? É claro que as coisas acontecem em sincronismo. Mas, de qualquer forma, às vezes, esse projeto demanda mais tempo que o esperado, e aí, às vezes, o fabricante lá de placa, ele libera uma placa com FPGA, sem ter um circuito dedicado. Isso também é comum, tá? Então, vamos lá para mais alguns exemplos. E aí, a gente já vai englobar uma sistemática aqui, vamos dizer assim, para resolver esses decodificadores. Então vamos imaginar o seguinte sistema. Eu tenho um sistema, tá, que tem um barramento de endereço de 20 bits. Então eu posso endereçar 2 elevado a 20. Né, 2 elevado a 20. Só que eu tenho um LED. Então, por exemplo, eu só quero que esse LED acenda para essa faixa de endereço. Então eu tenho uma faixa de endereço que vai de 00000H, porque são 20 bits, até FFFFH. Só que o LED só vai acender quando eu estiver nessa faixa aqui, ó. Então isso é mais ou menos não. Isso é um decodificador de endereço. Ah, professor, quando tiver no meu barramento de endereço 00000, o LED vai acender? Não.
Quando tiver F, E, F, 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 o LED vai acender? Não. Quando tiver F, F, ó, se tiver aqui, ó, F, F, 7, F, F, o LED vai acender? Não. Está fora da faixa. Tá? Então o LED vai acender somente quando estiver nessa faixa. Então qual que é a sistemática aí para a gente resolver isso, pessoal? A primeira coisa a fazer é desenhar uma tabela verdade. Então não se assustem. Imagina a gente escrever no papel uma tabela verdade completa de 20 bits. Deus me livre. 2 elevado a 20 é um número bastante grande. Tá? Não é isso que a gente vai fazer. A gente vai escrever faixas nessa tabela, mas a tabela a gente não pode ter preguiça. Principalmente vocês estão começando isso aí agora, tá? É difícil a gente enxergar isso na cabeça. Então não pode ter preguiça, tem que escrever a tabela verdade, as faixas que a gente tem de interesse aqui, ó. Então olha lá o que eu escrevi. Olha só. Eu escrevi esse valor aqui, ó. Isso daqui é F, agrupamentos de 4 bits, aqui é F. Aqui é F. 1000, esse cara é 8. Esses bits aqui vamos deixar para comentar já já. E agora esse cara aqui embaixo. Isso aqui é F. Isso aqui também é F. Isso aqui já é 1111, também é F. Então olha lá, esses três bits, esses três nibbles aqui, né, esses 3 dígitos hexadecimais, estão definidos lá na minha tabela, da minha faixa de interesse. FF8, FF8, FFF, FFF. Esses 2 nibbles menos significativos, esses 2 aqui, ó, percebam que eles vão variar na minha faixa de interesse. Porque, ó, de FF800 até FFFF, eles vão ter que ser FF801, FF802, daqui a pouco vai ser FF900, aí FFA00, até chegar em FFFF. Então isso daqui vai variar, esses 2 nibbles menos significativos. Por isso que eu marquei eles como X, ó. Eles não me importam. Porque dentro da minha faixa de interesse, que é justamente o que está aqui desenhado na minha tabela, essa é a minha faixa de interesse, dos bits A7 ao A0, eles variam para toda a minha faixa. Então eles não me importam. Tá certo? Eles não me importam. Ok, pessoal? Então, continuando. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer basicamente um mapa de Carnot aí, para que eu tenha uma expressão lógica que resolva aquele decodificador que eu quero fazer. Mas antes disso eu preciso identificar os bits necessários para fazer a decodificação. Quais são os bits? Os bits são aqueles que não mudam, né, dentro da minha faixa de interesse. Então, os bits que não mudam dentro da minha faixa de interesse, basicamente, são esses caras aqui, ó, do A19 até o A12. Tá? Então, eu poderia fazer isso daí. É claro que eu sei que tem que ser todo mundo 1. Então, isso para mim é decodificação total. Tá? E eu também vou ter que atuar nesses aqui que estão dentro da caixinha vermelha. Também vou ter que atuar aí. Tá? De que forma? Então eu coloquei aqui, ó, A11, A10, A9, A8, é um mapa de Carnot, tá? Na verdade eu nem precisaria usar o A11, porque o A11 também é 1 e 1, aqui o A11, ó. Mas eu fiz aí de 4 bits. Tanto é que aqui a gente vê que não tem nada a ver, né? Tá? Então, porque aqui é o A11 como 0, A11 em 0 e o A11 em 0. Tá? Então eu poderia ter feito um mapa de 3 bits, mas eu fiz com 4. Tá? Fiz com 4 e aí coloquei aonde é 1. Para o A11, o A10, o A9 e o A8. Então, ó, o A11 1, o A10 em 1 aqui, o A11 em 1, o A10 em 1,
o A9 e o A8 em 1. Tá dentro da minha faixa? Tá. Quem que é? Essa posição aqui, ó. Então vem 1. Depois, 1, 0, 0, 0. Tá dentro da minha faixa? Tá. Onde que é 1, 0, 0, 0? É esse bit aqui, ó. É 1 também. Ah, 1, 0, 0, 1. Tá dentro da minha faixa? Tá, ó. Seria um valor maior do que 1000 aqui e menor do que 11, 11. Se eu pegar o 1001. Tá dentro da minha faixa? Tá. E é esse bit aqui, ó. 10, 10. Tá dentro da minha faixa? Tá. É esse bit aqui. 10, 11. Tá na minha faixa? Tá. É esse bit aqui. Tá? 11, 0, 0. Tá na minha faixa? Tá. Esse aqui. 11, 0, 1. Também. 11, 10. Também. E o 11, 11 a gente já tinha visto. Tá, então eu percebo aqui a minha leitura é muito simples, né? A minha leitura aqui é o A11. Eu posso agrupar os 8 bits, né? Então é o A11, essa leitura. Tá, então eu preciso do meu A11. Ele é o último bit aqui que não muda dentro da minha faixa de interesse. Tá? Eu marquei aqui o A10 também para ver que o A10 é o bit subsequente ao A11 que já muda dentro da minha faixa. Dentro da minha faixa, o A10 tem hora que ele vale 0 e tem hora que ele vale 1. Então ele não vai fazer parte da minha decodificação. Então, basicamente, se eu fosse adotar uma decodificação parcial, eu poderia apenas usar o A11. Apenas usar o A11. Agora, se eu quiser fazer uma decodificação total, eu vou usar o A11 e A12, A13, A14, A15 até o A19. Aí todo mundo teria que ser 1. Então esse é um decodificador muito fácil, né? Bastaria ser uma porta AND de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 entradas, tá? Que é basicamente isso daqui, ó. Uma porta AND, uma porta AND de 9 entradas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso se o LED for anodo comum. Desculpa, catodo comum. Se o LED for anodo comum, eu posso fazer isso. Ele é acionado com 0 aqui, porque ele tem VCC aqui, né? Aqui é 0. Então a corrente vai fazer isso. Aí o que eu vou ter? Porta NAND. Porque aí todo mundo é 1, aqui sai 0. Aí o meu LED acende. Aqui não, todo mundo é 1, porta AND. Então todo mundo é 1, aqui é 1. E aqui é terra. Então a corrente vem por aqui. Meu LED acende. Então esse é um decodificador. Foi muito fácil fazer esse decodificador, justamente para ser didático aqui eu escolhi uma faixa que desse uma decodificação bem simples. Vamos complicar um pouquinho, tá? Mas também nada demais, porque esse aqui é basicamente igual àquele primeiro exemplo que nós fizemos. Só que aqui o barramento de endereço é maior, continua sendo de 20 bits. Tá? Lá era de 10, agora é de 20. Tá? E as faixas de endereço que eu quero são essas, ó. Daria para eu fazer uma decodificação parcial, mas eu não vou fazer. Vou fazer total. Então eu continuo tendo 8 circuitos, mas eles estão muito longe de ocupar toda a faixa de endereçamento disponível, que é de 2 elevado a 20. Estão muito longe. Estão ocupando a última faixa, ó, quando o último nibble é F. Né? Então, quando é 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, até E, 0, 0, até E, F, 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 eu não tenho nada no meu sistema. Então, vamos fazer essa decodificação aí. De novo, a sistemática é desenhe a tabela verdade. Tá? Eu volto aqui depois, que a gente vai usar um decodificador. Eu volto ali depois. Vamos primeiro desenhar a tabela verdade. Do A19 até o A0. As faixas estão aqui também, para não precisar ficar voltando lá no enunciado do exercício. As faixas estão aqui, ó. Talvez vocês não estejam enxergando muito bem, mas está aí. É do F, tudo 0, até o F1, tudo F.
Essa é a primeira faixa. Então olha aqui, ó. 1, 1, 1, 1. Isso aqui é F. Depois aqui é tudo 0. Aqui é 0. Estou colocando o caractere hexadecimal. E aqui é 1. Aqui é F. Porque é o que eu quero. De F tudo 0 e de F1 tudo F. Então, é do bit A19 ao A12 que vai ser o meu interesse. Porque do A11 até o A0, eles vão mudar dentro da minha faixa. Então, por isso que eu já botei tudo X aí, ó. Não me importa se é 0 ou se é 1. Tá? Porque a minha faixa de F0, 0, 0, 0 até F1, FF, FF, eu vou ter que fazer toda a contagem disponível desses caras aqui, ó, até que o A11, né, dê o carry para o A12. Aí o A12 passe de 0 para 1. Então essa daqui é a minha faixa, a minha primeira ali, ó. Depois, todos os chips eles têm iguais tamanhos, tá? Então, foi dito isso lá no enunciado. Então, aí aqui eu tenho o segundo, aqui eu tenho o terceiro. Opa, escrevi no lugar errado. Aqui eu tenho o terceiro e assim sucessivamente, tá? Vou apagar para não ficar muito poluído. Está marcado aqui pelos retângulos brancos. Então, ó, duas linhas, duas linhas, duas linhas são os nossos dispositivos. Tá? Percebam o seguinte, que do A15 ao A13 não muda dentro de cada faixa. Ó, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 1. 0, 10, 0, 10. Então não muda. Então o A15 até o A13 é o que a gente vai utilizar no nosso decodificador. Tá? O A15 até o A13. Então eu poderia fazer um mapa de Carnot de 3 bits. O A15 até o A13. Né? E poderia fazer... Na verdade eu precisaria fazer vários mapas aí, tá? O que não é muito comum, porque na verdade eu teria que fazer 8 mapas que só teriam uma leitura, né? Então, basicamente eu poderia fazer essa leitura daqui direto. Nesse tipo de caso, onde eu tenho vários blocos, é mais interessante que eu já use um circuito decodificador. No caso aqui eu vou usar o 74. O 74138, que é um decodificador, de novo, de 3 para 8 linhas. Como é que ele funciona? Essa aqui é a tabela verdade do 74138, tá? Então isso aqui é do 74138. Então aqui as minhas entradas, ó, as minhas entradas são essas aqui, ó, A0, A1 e A2. O A0 é o menos significativo, tá? Ele desenhou a tabela e o datasheet está desenhado ao contrário do que geralmente a gente faz, né? Geralmente a gente bota na esquerda os mais significativos, aqui está o menos. Então olha lá, 0, 0, 0, eu aciono a saída 0. Ele tem lógica invertida até, tá? Então, quando está acionado, sai 0 na saída. Ó, as bolinhas aqui, ó, de inversão. Ó, as minhas saídas são invertidas. Depois eu tenho 1, 0, 0. Esse cara é o 1. Então, eu só aciono a minha saída 1. Depois eu tenho 2. Só aciono a minha saída 2. E assim sucessivamente. Ó. Faz essa diagonal aqui, ó. Ó. Tá? E essas primeiras 3 linhas, professor? Bom, essas primeiras 3 linhas, percebam que elas não dependem das entradas. Ó. Tá? X, 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 X. Então elas não dependem das entradas A0 e A2, elas dependem desses enables.
Enable 1, Enable 2, Enable 3. Então dá pra gente fazer mais coisas aí com esse chip. Tá? E aí, basicamente, mexendo com esses enables aqui, ó, eu deixo todas as saídas desabilitadas. Todas. Tá tudo H aqui, ó. Tudo H, tudo H, tudo H. Então, da linha verde para cima, tá tudo H. Independente dos valores aqui de A0, A1 e A2. Então, poxa, eu tenho 8 dispositivos iguais que precisam ser endereçados dentro da minha faixa de interesse. Então é interessante eu usar um decodificador de 3 para 8 linhas. Aqui a gente viu que eu preciso dos bits A15 ao A13 para fazer a decodificação. Ó, 3 linhas. 3 linhas. Para fazer a decodificação para quanto? Acionar de forma única 8 dispositivos diferentes. Então, 8 saídas. 8 linhas. Então, usar esse cara é interessante. 74138, que foi o que foi feito aqui. Ó. Conectei o A15, o A14 e o A13, que a gente viu aqui. Tá? A15 0, o A14 0 e o A13 0, 0, 0 e 0, eu aciono quem? Vou aumentar até aqui um pouquinho, para vocês visualizarem melhor aí. Eu aciono quem? O primeiro bloco. Tá aqui, ó, separado pelo retângulozinho branco. Quando for A15, A14 e A13, 0, 0, 1, eu aciono quem? O segundo bloco. E assim sucessivamente. Por isso que eu empilhei aqui os meus, para eu conseguir desenhar mais fácil, tá? Eu tenho um chip aqui e assim sucessivamente. Beleza? Essa seria uma decodificação parcial, porque por hora eu só usei o A15, o A14 e o A13. Ó. A15, A14 e A13. Então, é uma decodificação parcial. Que só vai funcionar quando o A19, A18, A17 e A16 forem 1. E se o A19, A18, A17 e A16 não for 1? Eu posso ter problemas. Se eu tiver mais dispositivos no meu sistema, eu poderei ter problemas. Se eu só tiver esses dispositivos endereçáveis no meu sistema, não há problema. Eu poderia ter realmente optado por uma decodificação parcial. Se eu quiser fazer uma decodificação total, eu consigo fazer ainda, mesmo utilizando somente esse 74138, tá? Através daquelas entradas de enable. Tá? Então, se eu voltar aqui, ó, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou tentar conectar o A19, o A18, o A17 e o A16 em E1, E2 e E3, de forma que eles me deem todos os outputs desabilitados, quando essas entradas não forem 1. Então, isso aqui que eu fiz, ó, eu aterrei E1. Ó. Por que, professor? Vamos voltar aqui, ó. E1, se ele for alto, ó, se E1 for alto, automaticamente todas as minhas saídas estão desabilitadas. E não é isso que eu quero. Então eu já cravei ele aqui em terra, para ele ficar em nível lógico 0 sempre. Vou deixar o meu decodificador de 3 para 8 linhas, né, o 74138, funcionar. Depois, A17, A18 e A19 eu conectei numa porta NAND. Por que eu conectei numa porta NAND? Conectei numa porta NAND, desculpa, que vai aonde? Que vai no E2. Vai no E2. Porque eu tenho o seguinte, ó. Se esse cara for alto, se o E2 for alto, todas as minhas saídas estão desabilitadas. Ó. Tá tudo escrito H aqui, ó, onde eu passei essa reta.
Tá? Então eu não quero isso. Quando as minhas entradas forem 1. Por isso que eu também conectei numa porta NAND. Ó. Por quê, professor? Porque o E2 ele é ativado com 0, a bolinha aqui. Ó. Então se a 17, a 18 e a 19 forem 1, o que acontece? A minha decodificação teria que funcionar, porque eu estou dentro da faixa, ó, tudo com 1 aqui. Numa porta NAND, 1, NAND 1, NAND 1 vai dar o quê? Vai dar 0. Então estou ativando o E2. Estou deixando aí o meu circuito funcionar. Tá? Por último, o A16 eu pendurei em E3. O E3 não é barrado. Ó. O E3 aqui é o seguinte, ó, o E3. Se o E3 estiver em nível lógico baixo, todas as minhas saídas estão desabilitadas. Então, se o A16 for 0, está fora da minha faixa. Se o A16 é 0, está fora da minha faixa. Que o A16 é 1 para todo mundo. O que vai acontecer? Vai acontecer que, se o A16 é 1, o meu decodificador está funcionando. Se o A16 é 0, automaticamente todas as saídas estão desabilitadas. Todas as saídas estão em 1. Os chip select são ativos em 0. A bolinha ali, ó. Então, se está todo mundo saindo 1, todos os chip selects ou chip enable, aqui está CE porque é chip enable, é a mesma coisa, tá? Nenhum chip estaria habilitado. Então, basicamente, eles estariam desconectados do barramento de dados do sistema. Eu não teria risco aí de acionamentos indevidos. Aqui eu tenho mais um exemplo. Tá? Esse exemplo já é uma faixa um pouco mais heterogênea. A sistemática é a mesma, pessoal. Então eu vou desenhar a tabela verdade também. Esse sistema aqui agora já é de 16 linhas, do A15 ao A0. Tá? Desenhei a tabela verdade, do A15 ao A0. Não pode ter preguiça, senão fica difícil. Então, considerando que eu quero acender um LED com nível lógico 1, projete o decodificador que aciona esse LED toda vez que cair na faixa de endereço 0000 a 33FF. Então vou escrever aqui, né? Escrever aqui, ó. 0000 até 33FF. Aqui eu escrevi mais valores, tá? Não é necessário escrever tantos valores intermediários. Eu escrevi aqui para ser um pouco mais didático, tá? Para mostrar que esses bits mudando, ó, 0000, 0000, 0001, 0010, 0011 vai estar na minha faixa de interesse, porque a faixa de interesse é de 0000 até 33FF, que é a área marcada em amarelo. A área marcada em amarelo. Tá? Então eu tenho aí isso aqui tudo. Tá? Eu gosto, para ficar melhor até da gente enxergar quais são os bits que nós vamos utilizar, eu gosto muito de escrever um endereço subsequente à faixa de interesse. No caso aqui, ó, 33FF, se eu somar 1, vai dar 3400. Então aqui seria, por exemplo, 3400. Ele já está fora da faixa. Mas ele me ajuda a enxergar melhor os bits que estão variando e o que não estão. Eu gosto também de escrever um endereço abaixo da faixa de interesse. Só que como aqui eu comecei em 0, não tem endereço abaixo, né? 0000 é o primeiro endereço. Então é isso aí que eu vou ter que fazer, tá? Então, na caixa amarela são os endereços válidos, que vão acender o LED, e na faixa branca os endereços inválidos, que não vão acender o LED. Então vou ter que fazer aí a tabelinha melhor. Agora eu vou dar uma refinada na tabela, né? Porque lá foi só para ficar mais didático, para elucidar melhor aí na cabeça de vocês.
Agora eu vou pegar os mesmos 16 bits, vou fazer uma tabela mais otimizada, né, vamos dizer assim. Tá? Então, de novo, a nossa faixa, eu mantive aqui o enunciado, tá? Para não precisar mudar de slide. 0000 até 3FFF. Então, 00, ó, aqui, ó, bit A15, A14, A13 e A12 é o primeiro dígito. Ó. Primeiro dígito hexadecimal aqui, ó, tudo zero, ó, esses caras aqui, ó. Tá? Até depois, 3, ó. Então, 00 até esse cara aqui, depois aqui eu tenho 00 de novo. 00 de novo aqui, ó. Tá? Depois até 33FF, então é 0011 é o 3. Ó, aqui é o 3. Deixa eu marcar embaixo aqui, ó. Aqui é o 3. Tá? Depois 0011 de novo, aqui é o outro 3. E aí vocês vão ver que os 8 bits subsequentes, eles não vão importar, porque aqui, ó esses 8 bits, né, esses dois nibbles aqui, eles vão variar em toda a faixa. Eu até escrevi eles aqui em forma de 0 e 1, mas depois eu vi que eles variam em toda a faixa. Então eles não vão ser úteis no meu decodificador. Tá? Eles não vão ser úteis no meu decodificador, porque eles variam em toda a faixa de interesse. Então, vou ter que usar aí do A15 até o A8, de alguma forma. Tá? Do A15 até o A8. Beleza? Então, a primeira coisa que eu fiz, pessoal, ó, na tabela eu já vejo que o A15 e o A14, eles têm que ser zero dentro da faixa de interesse. Essa tabela aqui está contemplando toda a minha faixa de interesse. Então, em toda a minha faixa de interesse, A15 e o A14 são zero. Então, eu já sei, eu não preciso fazer mapa. Eu já sei que é A15 barrado, end A14 barrado. Para fazer a decodificação total, eu precisarei do A15 barrado, end A14 barrado. Preciso disso. Tá? Ainda vou precisar de mais linhas. Beleza? Ainda vou precisar de mais linhas. Eu não posso usar só isso. Por que, professor, que eu não posso usar só isso? Imagina que o A13, o A12, o A11 e o A10 são 1. 1. Está fora da minha faixa de interesse. Então, peraí que eu ainda tenho que usar o A13 até o A8. Ainda tenho que ver aqui se eu vou precisar ou não. De qualquer forma, eu já fiz aí, já usei o A15 e o A14. Tá? Peguei a mesma tabela, só que agora não está com aquelas cores lá, mas é a mesma tabela aqui, ó, a mesma tabela. E aí vou identificar mais coisa aqui. Então o A15 e o A14 já foram. Agora eu vou trabalhar com o A13 até o A10. Tá? O A13 até o A10. Por que o A13 até o A10, professor? Porque do A13 até o A10, ó, no amarelinho aqui, ó, eles não mudam. Eles não mudam na minha faixa de interesse, que é o amarelinho. O A9 e o A8 já mudam. Para 30 ele é 00, para 33 ele é 11. Então, esses caras aí também não vão me ajudar. Então, eu vou fazer um mapa de Carnot de 4 entradas. A13, A12, A11 e A10. Tá? Vou fazer um mapa de Carnot, A13, A12, A11 e A10. Para essas faixas aí, quando ele deve ser 1. Tá? Quando ele deve ser 1. Então, A13, A12, A11 e A10 tem que ser 1 para 30 para 30. Então, eu fiz lá, ó. 0000 até 33FF. Então, basicamente, eu vou ter tudo isso daqui, ó. Então, eu vou jogar isso no meu mapa de Carnot. Então, olha lá, eu botei, ó, 00. Aqui não vai importar muito, né?
porque vai de 0 até 3. Então, quando for 3, esse cara aqui vai ser 0, 0. Né? Então, não vai importar muito. Então, eu coloquei lá todas as leituras do meu mapa. Então, ó, 0, 0, x, ou seja, não importa. Então, se a 13 e a 12 é 0, se a 13 e a 12 são 0, que é esse cara aqui, ó, já vai me garantir que eu estou dentro da faixa de interesse, independente de A11 e de A10. Então, por isso que eu botei tudo 1 aqui nessa coluna, ó, tudo 1. Se a 13 e a 12 é 0, 1, 0, 1, ó, também é XX, ou seja, não importa o valor de A11 e de A10. Então, por isso que eu botei todo mundo 1 aqui, ó, nessa coluna. Depois, se a 13 e a 12 é 1, 0, que está aqui, ó, nessa coluna, também não me importa os valores de A11 e de A10, porque eu vou estar dentro da faixa. Então, se eu estou dentro da faixa, todo mundo 1 aqui nessa coluna. Por último, eu chego na última linha, quando for 1, 1, ou seja, aqui é 0, 3. Aí aqui já não pode ser 4. Aqui já não pode ser 0, 1, por exemplo. Então aqui eu tenho que fixar que é A11 em 0 e o A10 em 0. Então aqui é 1, 1, que é essa coluna aqui, ó. Só que ele só vai ser 1 quando o A11 e o A10 for 0, que é essa linha aqui, ó. Então é esse valor. Os demais vão ser 0. Esses aqui vão ser 0. Tá? Então agora eu faço a leitura aí. Então basicamente eu posso agrupar isso com isso. Posso agrupar isso aqui tudo. E tem que ler esse cara sozinho. Então a minha leitura deu A13 barrado, ou A12 barrado, ou esse cara aqui, que eu não consegui agrupar, né? É muito, né? Não consegui agrupar em 8, mas consegui agrupar em 4 aqui, ó. Então deu A11 barrado, end A10 barrado. Tem que lembrar que eu fiz uma decodificação aqui também, ó. Ainda tem esse termo. Então eu vou juntar aquele termo com esse termo. Vou chegar nisso daqui. Esse é o primeiro termo que a gente chegou. End, o segundo termo que a gente chegou. Porque tudo isso tem que ser verdade. Por isso que eu junto aqui com uma porta end. Então aí eu consigo fazer a decodificação do meu LED. Pessoal, no laboratório sexta nós vamos praticar isso daí. Tá? Só que nós vamos fazer a maior parte dos exercícios com o decodificador de 4 para 10 linhas. Que aí já vai, vamos dizer assim, complicar um pouquinho o raciocínio. Tá? Professor, o senhor falou que não é muito usual hoje em dia usar decodificador. Para que então que a gente vai trabalhar com isso? Para expandir um pouco o raciocínio lógico. Tá? Eu sei que esse é um dos assuntos que o entendimento aí é mais precário. Tá? Então, historicamente, o pessoal não entende muito bem decodificador de endereço. Isso daqui, infelizmente, não tem essa sistemática aqui em livros. Eu, pelo menos, nunca vi. Tá? Mas por quê? Porque é um negócio básico, quase que trivial. Quase não, é trivial. Se a pessoa entende lógica, é trivial fazer isso aqui, porque ela engloba conceitos lógicos. Tá? Então, por isso que eu nunca vi isso aqui em livros. Tá? Então, por isso que a gente vai praticar um pouquinho, porque é básico, é trivial, mas é extremamente importante. Isso aqui estará presente em tudo quanto é sistema. Se eu tenho um sistema onde eu tenho dispositivos endereçáveis, provavelmente eu terei decodificador de endereço. Como eu falei de exemplo, é o caso do computador. Tá? O computador tem um processador, você tem N periféricos. O processador ele não sabe o que é o periférico que ele está ativando, que ele está querendo ler uma informação ou escrever uma informação. O que ele enxerga é um barramento de endereço linear. Tá? E esse barramento de endereço linear ele tem que ser decodificado, de forma que cada coisa seja endereçada de forma única. Eu não posso ter duas coisas endereçadas ao mesmo tempo. Não posso ter em hipótese alguma. Isso vai me gerar problemas lógicos e problemas
elétricos, como a gente falou na aula terça-feira, né, quando a gente falou do chip select. Eu posso fechar um curto no barramento de dados. Se eu tiver dois dispositivos diferentes escrevendo dados no mesmo barramento. Imagina que um escreveu 1, o outro escreveu 0. 1, na verdade, é tensão, é VDD. O 0, na verdade, é terra. Então eu estou conectando VDD e terra sem uma carga no meio. Isso se chama curto-circuito. E aí eu posso queimar o meu dispositivo. Posso não? Provavelmente eu irei queimar o meu dispositivo. Então essa é a importância aí dos nossos decodificadores.